Meus amados, louvado seja Deus. Meus irmãos, como de costume nós estamos, na exposição da Epístola aos Gálatas. E nós começamos na outra quarta-feira. E nós conseguimos dar um avanço bom, fomos versículo 1 e 2. A carta é muito rica, mas hoje nós vamos ler novamente, trabalhar com esse tema, a mensagem do Evangelho e a defesa de Paulo. Nós vamos ler do verso 1, Gálatas 1, do 1 até o 5. Eu gostaria de dividir essa leitura com os amados irmãos. Gálatas 1, do 1 ao 5. A mensagem do Evangelho e a defesa de Paulo. Esse é o tema da nossa noite. Gálatas 1, do 1 ao 5. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Perdão, meus irmãos, eu estou apressadinho hoje, Já fui no 1 e no 2, eu vou recomeçar novamente. Vou ler 1 e os irmãos ler o 2 e assim sucessivamente. Queria ler todo já, não queria dividir a leitura com os irmãos não, estou apressadinho de Deus. Vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. O motivo da escrita dessa carta, a razão, o alvo de Paulo era combater o legalismo que tinha penetrado dentro da igreja. O que é isso, pastor? O legalismo e a religiosidade. Eles queriam incluir algo a mais na salvação, que não fosse a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta para combater o legalismo, para orientar essas igrejas. Ele mesmo fundou essas igrejas que ficavam na Galácia, E Paulo, ele tinha que combater falsos profetas que se infiltraram dentro da igreja, justamente trazendo um evangelho diferente, uma doutrina diferente daquele que ele tinha aprendido com o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola de acordo com as epístolas que eram escritas na época. Paulo se apresenta no começo da epístola aqui, Paulo faz uma apresentação, ele identifica os destinatários, que era a igreja da Galácia, e sauda a igreja com votos, como nós nos cumprimentamos hoje, com graça e paz. Então essa carta aqui, o alvo dela é a defesa contundente do apostolado de Paulo e do evangelho que ele anuncia. Por que Paulo faz essa defesa? Porque se Paulo não fosse um apóstolo verdadeiro, levantado por Cristo, a mensagem dele também não seria uma mensagem verdadeira do evangelho. Por isso que ele faz uma defesa contundente, tanto do seu apostolado, ele diz: eu sou apóstolo, e também do evangelho que ele pregava. Logo no início dessa carta aqui tem dois temas centrais que são desenvolvidos aqui, que é justamente a autoridade de Paulo como apóstolo e o evangelho da graça de Deus, na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na quarta-feira passada a gente deu uma andada no verso 1 e verso 2, eu vou só relembrar o que eu falei. Paulo aqui no verso 1 mostra que ele é apóstolo, Paulo apóstolo, mostra a sua autoridade apostólica. Ele diz, Paulo apóstolo. Então Paulo se apresenta como apóstolo. Essa palavra é enviado no grego, enviado da parte de Deus, enviado. Paulo era um enviado, mas não um enviado comum. Paulo era um homem escolhido, igual os 12 apóstolos
e mais Paulo fora do tempo. Eu falei na quarta-feira passada que hoje não existe mais sucessão apostólica, não. Só houve os 12 apóstolos e Paulo. Não existe sucessão apostólica. Esse era um ofício dado a Paulo e aos 12. Paulo foi um homem chamado fora do tempo, que formava justamente o apostolado, né? Paulo foi chamado pelo próprio Cristo, depois de glorificado, aquele encontro que ele teve com Paulo na estrada de Damasco. Então, a missão de Paulo como apóstolo e dos 12 apóstolos, é só a gente pegar a história da igreja, era justamente fundar e alicerçar a igreja que estava começando, lançar os fundamentos da igreja. Por isso que só existem os 12 apóstolos e mais Paulo como fora de tempo. Por quê? Porque para ser apóstolo precisava ver Cristo, andar com Cristo. E a gente sabe que Cristo morreu no ano 30, 33. Paulo já teve uma revelação fora do tempo. Então há muitos apóstolos hoje, mas igual a Paulo não. O nome apóstolo como enviado, sim. Enviado, missionário, implantador de igreja. Mas não como o apóstolo Paulo e os 12. Porque ali era uma comissão especial que tinha. Que significava justamente isso. Apóstolo, mensageiro da parte de Deus. Mensageiro especial. Com o fundamento de quê? Lançar os alicerces da igreja. Então é isso que significa. Esse termo aqui, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, não existe mais apóstolo hoje. Os homens esses homens tiveram um chamado diferente. Paulo e os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles foram chamados pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê lá nos evangelhos, quando Jesus sai chamando cada um deles. E Paulo aconteceu com ele fora do tempo. Então, é isso o significado da igreja. Aí você pode me perguntar, pastor, a nossa igreja hoje ela é apostólica no sentido de a igreja edificada nos 4 cantos da terra, sim. Por quê? Porque os apóstolos seguiram a doutrina de Cristo e fizeram discípulos, e hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos que está na palavra de Deus. Então, no sentido, nós somos apostólicos, nós não somos romanos. Porque nós estamos espalhados nos 4 cantos da terra. A palavra apostólico significa isso, nos 4 cantos, no universo completo. Nesse termo, sim, nós somos apostólicos porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos que está nas Escrituras Sagradas. Tem pessoas que se assustam quando eu digo que nossa igreja ela é apostólica, ela só não é romana. Ali se é, pastor, disse, aí eu tenho que explicar. Porque a palavra apostólico significa... universal, em todos os lugares. Então, essa carta é uma defesa justamente disso, do apostolado. Ele mostra que ele é apóstolo, para não haver questionamento. Por quê? Porque se houvesse questionamento, ia dizer, não, um falso apóstolo está pregando um falso evangelho. Aí Paulo vai lá e diz, não, eu fui levantado pelo próprio Cristo, foi Cristo quem me levantou. Diferentemente dos falsos apóstolos que já estavam infiltrados nessas igrejas lá, que ele mesmo formou. A gente vê que nessas igrejas, meus irmãos, foi o primeiro local onde foi chamado o nome cristão, que desce lá de Antioquia desce para as 3 cidades, Derbe, Listra e Icônio. Então, a primeira vez que nós fomos conhecidos como cristão foi justamente nessa região aqui. Eles estavam lá, nessa cidade, e desceram para essas 3 cidades e formaram a igreja de Cristo. Então, por isso que Paulo ele se apresenta como apóstolo. Depois que Paulo ele esclarece que ele é apóstolo, ele vai dizer por que ele é apóstolo. Ele diz, Paulo apóstolo, ele vai dizer, não da parte de pessoas. Ele vai explicar, não da parte de pessoas. Não foi homens que me levantaram para eu ser apóstolo. Foi o próprio Jesus que me constituiu. Aí olha o que ele diz na parte C do verso 1. Aí ele diz, nem por meio de homem algum. Então não foi homens que me deram esse ministério. Não, foi o próprio Senhor Jesus Cristo.
A origem do apostolado de Paulo não era humana, não, de forma nenhuma. Não vinha de pessoas, não vinha de governantes, não vinha de pessoas que tinham poder, ou que governavam, ou que tinham influência política, econômica, não. Foi o próprio Cristo que deu esse apostolado a Paulo. Por isso que ele diz, logo em seguida aqui, né? Ele diz, mas, em seguida, mas por Jesus Cristo. Então, nem por meio, primeiro ele diz, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Aí ele, mas, porém, foi o próprio Cristo que me levantou. Cristo e por meio de Deus Pai, Jesus Cristo e Deus Pai que deu esse apostolado ao apóstolo Paulo. Então ele tinha autoridade no que ele estava falando. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo. Ele teve uma experiência depois, a gente viu isso. A gente não vai ler novamente os versículos. Na Arábia, ele passou 3 anos sendo treinado. Jesus apareceu para ele lá. Ele teve um treinamento diretamente com o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer que ele foi o último dos homens a quem Jesus apareceu. Então Paulo tinha autoridade para pregar as Escrituras, para pregar as Escrituras sagradas. A gente vê essa autoridade do apóstolo Paulo. Ele foi constituído como apóstolo de Cristo, igual os 12 lá, igual os 12 apóstolos, mais Paulo. Logo em seguida ele afirma que foi constituído justamente por Deus Pai e Deus Filho, através desses dois aí. Então isso confirma o apostolado dele, porque tudo que Paulo pregava estava de acordo com as Escrituras Sagradas. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Paulo ele mostra justamente isso, que de onde vinha a sua autoridade. E ele diz, da parte, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, ele diz, que ressuscitou Jesus dos mortos, mostrando a autoridade dele. Ele traz a importância da ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, porque nós estaríamos justamente adorando um Deus morto e não um Deus vivo. Então Paulo foi comissionado por um Deus ressurreto dos mortos. Nós adoramos um Deus vivo, ele vive, reina e está no meio da igreja. Isso testemunha, mais uma vez, o apostolado de Paulo. O empenho de Paulo era defender a integridade do Evangelho. Por quê? Porque doutrinas estranhas estavam entrando na igreja. É tipo você acrescentar algo, pegar gasolina, encher o carro de gasolina, abastecer de gasolina e misturar com água. O motor vai bater e vai fundir, mais cedo ou mais tarde. Era essas doutrinas, falsas doutrinas, que estavam entrando na igreja, e Paulo queria o quê? Preservar a integridade do Evangelho. Por quê, pastor? Porque aqui eram as primeiras igrejas que tinham sido criadas. Aqui é justamente a igreja dos gentios. A gente lembra que Deus, ele dá a grande comissão, né? Vá por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Aí depois ele diz lá, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então foi pregado nessas 3, e depois Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios. A primeira vez que o pessoal, esse povo, ouviu a palavra de Deus foi justamente nessas cidades. Por isso que ele faz essa defesa. O que estava em jogo, o que estava em voga, era justamente o Evangelho, as raízes do Evangelho, o Evangelho genuíno. E Paulo, ele defende com autoridade, ele é até forte com as suas palavras. Ele não usa meio termo aqui, não. Ele bate forte, porque ele falava da parte de Cristo. E isso é interessante a gente ver. O que é que a gente vê aqui? Ele diz, no verso 2 aqui, a gente viu também que Paulo ele não andava sozinho. No verso 2, Paulo fala dos seus companheiros de viagem. Olha o que é que ele diz: e todos os irmãos que estão comigo e a igreja das Galácias. Então Paulo, ele não queria nada para ele. Ele disse, eu tenho uma equipe, há uma equipe que anda comigo.
E essa equipe que anda comigo, eu valorizo ela. Isso mostra para a igreja que nós não podemos andar sozinhos. Paulo andava com Silas, Paulo andava com Timóteo, e tinha vários outros que formavam essa equipe. Nós precisamos de pessoas. A igreja, ela é uma igreja quando ela é formada por pessoas. Eu não posso ser igreja sozinho. Por isso que Paulo valoriza o que é a equipe, valoriza o seu time, aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Paulo sempre valorizou. Por isso que ele cita os irmãos e todos os irmãos que estão comigo, aqueles que andam comigo, que me ajudaram a formar a igreja também. A palavra todos aqui, ela é no sentido de unanimidade de pensamento. Todos. Ela tem isso, tem esse tom aqui no grego, unanimidade. Todos em uma só unanimidade. Aqui não é imensidão numérica, não. É todos num só propósito. Qual era o propósito? Cristo. Cristo. Eles tinham que sintonia na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho era a missão de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Epáfras, de toda a equipe dele. A missão era pregar Cristo, não incluir nada e nem tirar nada. Aí agora que ele mostra para quem ele escreveu, né? Aqueles que estão comigo e a igreja da Galácia. A gente viu lá que era justamente nessas 3 cidades. A gente fez uma longa introdução. Icônio, Listra e Derbe, essas 3 cidades aonde iniciou o Evangelho. Era uma região, não era uma só cidade. Então essa carta, ela era uma carta circular, que deveria circular em todas as igrejas. Todas as igrejas deveriam ler essa carta em rodízio. Por quê, pastor? Porque todas estavam passando por necessidade. A mesma necessidade. Aonde Paulo ia, se infiltrava um judaizante para desfazer a doutrina de Cristo. Eles diziam que Cristo salvava, era até bonito. Cristo salvava, mas precisava da circuncisão. Cristo se salvava, mas precisava a dieta de alimento. Cristo salvava, mas precisava da festa da Páscoa, da festa dos tabernáculos, da festa das colheitas. Era Cristo e mais algo. Então, meus amados, tudo que hoje qualquer religião que inclui Cristo mais alguma coisa, não é cristianismo, isso é seita. Porque quem salva é Cristo, a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode ser Cristo e o sábado, Cristo e a circuncisão, Cristo e a prosperidade. Não é isso, é Cristo. Cristo forma a igreja de Cristo, espalhada nos 4 cantos da terra. Cristo como cabeça dessas igrejas. Então, meus amados irmãos, o que é que a gente vê aqui? Essa defesa justamente ferrenha do evangelho genuíno, da autoridade apostólica de Paulo. Ele tinha que mostrar sua autoridade. Por quê? Porque havia muitos inclinados ao quê? A ouvir os falsos apóstolos. Olha o que é que diz bem aí no verso 6, só para a gente perceber. Verso 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então eles já estavam o quê? Querendo mudar, querendo acrescentar algo na doutrina que salva, na doutrina da graça. No verso 3 ele vai dizer a mesma coisa, só que usando palavras mais duras. Capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1, o que é que diz? Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Não foi dentre os olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Então eles já estavam incluindo alguém ou algo na doutrina que salva. E Paulo agora chega no verso 3, foi onde a gente parou. Verso 3, isso é muito importante para a igreja hoje. Eu quero que a igreja preste bem atenção. Paulo aqui, ele parte agora para saudar a igreja. Verso 3, ele começa como nós hoje fazemos. Como é que hoje nós nos saudamos? Justamente aqui, que a graça e a paz estejam com vocês. É a mesma forma, a igreja primitiva saudava com graça e paz. Hoje nós
também nos saudamos com graça e paz. Essa era a saudação típica da igreja. Paulo considera essa região da Galácia como irmãos. Então, graça e paz, porque havia graça e paz da parte de irmãos. Essa é uma saudação cristã, que está centrada nas doutrinas essenciais do Evangelho, que é graça e paz, que vem da parte de Deus. Esse aqui é um resumo do Evangelho. É um resumo do Evangelho, porque a paz fala da natureza santa de Deus. Ele nos dá paz em meio à guerra. E graça é justamente o seu favor imerecido. Nós não merecemos e Ele nos dá, mesmo sem merecer, graça e paz. Quando a gente lê a palavra graça e paz, a gente vê também que a igreja, percebe-se que graça e paz, ela traz um sentido de quê? De unidade, de união entre os irmãos. Graça e paz, harmonia, união entre os irmãos. E essa harmonia e essa unidade tem que ser imediata, instantânea, que traz o quê? Relacionamento entre os irmãos, alegria, convivência entre os irmãos, graça e paz, união entre os irmãos, relacionamento entre uns com os outros, amor entre uns para com os outros, respeito uns para com os outros. É justamente isso, unidade no meio da diversidade. Cada um tem uma digital diferente, mas no final nós somos um em Cristo. Amor, respeito e unidade. É isso que significa isso. Essa saudação aqui também, a gente vai ver que lá em Números, ela tinha a ver com a bênção sacerdotal, que justamente foi dada por Moisés, dada a Deus, e Moisés passou para Arão. Aquela bênção apostólica que a gente sempre, quando apresenta os meninos aqui, faz a bênção apostólica. Que o Senhor abençoe e os guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês e tenha paz ou misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o rosto e lhe dê paz. Então tem a ver, desde o Antigo Testamento, que essa saudação já existia. Então essa saudação implica em quê? Em união, em unidade, em harmonia. A igreja tem que andar em harmonia. Há um perigo muito grande hoje, de quê, pastor? Da desunião, que pode trazer rixas dentro da igreja, que pode trazer brigas dentro da igreja, ou até mesmo divisões. Divisões, a gente tem que ter cuidado, porque quando diz, graça e paz é da parte de Deus e da parte de Cristo. Os efeitos, meus amigos, meus irmãos, de uma briga, de um racha, são efeitos danosos na vida da igreja. Danosos. Nós temos que ter muito cuidado quando nós cumprimentamos com a graça e a paz, porque vem da parte de Deus Pai e Deus Filho. Então nós temos que ter muito cuidado, porque uma briga, uma rixa, ou uma desunião, ou mesmo um racha, pode trazer situações devastadoras. Divisão, ele pode afligir, desanimar os crentes até maduros. Uma divisão, ele pode desiludir um novo crente que está chegando na igreja. Quando você está desunido, como é que a gente vai impactar se nem a igreja consegue ter harmonia? Como é que a gente vai impactar o mundo? Por isso que ele diz graça e paz, da parte de Deus e da parte de Cristo. É um momento de unidade, é um momento de comunhão, é um momento que a igreja tem que viver em unidade, porque nós temos que ter cuidado, porque senão isso traz problema para a liderança, para todos os membros, para o pastor, para a sua família. E sabe o que é o pior de tudo isso? Trazer reprovação ao nome de Cristo, porque nós estamos dando mau testemunho, quando nós não vivemos a graça e a paz dada por Deus. Por isso que há sempre esperança para o crente, que é a graça e a paz de Deus, justamente o que a gente viu no versículo 3 aqui. Harmonia, união. A desunião é uma doença. É uma doença, e essa doença se chama pecado. É o pecado que traz feridas, mazelas, que nos aflige a mim mesmo e aflige aos outros.
O pecado causa vários problemas, mas sabe qual é o maior pecado do coração do ser humano? Aquele que não exercita perdão. Quem cometeu o pecado tem que ir até o irmão pedir perdão, tem que ir. E aquele que recebe o pedido de perdão tem que perdoar, para que haja cura e união. Interessante que Deus diz, Jesus diz, que nós temos que perdoar, independente se foi eu que entristeci o irmão ou não. Meus irmãos, nenhum cristão é perfeito, nenhum. Pastor não é perfeito, diácono não é perfeito, liderança não é perfeito, não é. Nós somos formados por pessoas imperfeitas. Então pode ocorrer algum desentendimento, sim, mas, porém, todavia, todo desentendimento tem que ser tratado com a graça e a paz de Deus. A graça e a paz de Deus. Nossa resposta para o mundo tem que ser, sabe o quê? Perdão. Mesmo até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos, perdão, compaixão, bondade e misericórdia. É isso que nós temos que viver. Kathleen, coloca bem aqui, Efésios 4:32. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Efésios 4:32, ó. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aí Paulo vai dizer aqui o segredo. Qual o segredo? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Isso aqui é um choque de realidade para o cristianismo, né? Compassivo, isso é bondoso e compassivo. Nós temos que ser uns para com os outros. E é interessante que o apóstolo Pedro vai dizer que o amor de Cristo, o amor cristão, o amor de Cristo, ela cobre uma multidão de pecados. E nós temos que ter isso. O amor de Cristo cobre uma multidão de pecados. Quando nós temos justamente isso aqui, graça e paz vindo da parte de Deus Pai e Deus Filho. Meus irmãos, vai cobrir uma multidão de pecados. Nós vamos viver melhor, nós vamos dormir melhor, nós vamos deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Me ofendeu, perdoei. É bola que segue, é vida que anda. É isso. A graça e a paz de Cristo traz isso no meu coração. E ela cobre a multidão de pecados. Kathleen, coloca bem aí, 1 Pedro 4, do 8 ao 11. 1 Pedro 4, do 8 ao 11. Olha o que é que ele diz aqui. 1 Pedro 4, olha o que é que ele diz. Acima de tudo, porém, tenham muito amor. Aí ele vai dizer, para quem? Uns para com os outros. Aí ele vai dizer por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós tivermos a graça e a paz de Cristo, nós vamos ter esse amor aqui. Aí ele vai dizer, como é que nós fazemos? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Tem muitas pessoas diferentes aqui, mas a multiforme graça de Deus, ela chega a todos, de todas as formas, para que nós possamos viver e ter graça e paz. Versículo 11, para a gente encerrar. O que é que ele diz? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, não homem, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. É assim, não tem mistério, a palavra de Deus, ela revela. Agora o crente tem que tirar às vezes o véuzinho que está, o véu. Às vezes nós estamos vendados. Nós temos que tirar o véu. E nós temos que ser conhecidos pelo amor. Uma vez que nós estamos comprometidos em perdoar, amar e servir uns aos outros, nós veremos a diferença. Haverá luz no coração das outras pessoas, iluminação, compreensão. Mas se nós reagirmos diferente, porque às vezes haverá opiniões particulares relacionadas a coisas insignificantes.
que está tomando, às vezes, está tomando toda a igreja sem necessidade. Em vez da gente avançar, continuar com assuntos propícios ao reino de Deus. O que é que muita gente faz? Toma partido para A, B, C, ou D, ou F, ou G, ou H. Ou então, expande as fofocas. E o que é que acontece? A divisão aumenta. Proporciona. É como pólvora. Riscou aqui, pega fogo. Vai aumentar. Os danos vão aumentar. Serão causados danos em toda a igreja. Se não houver isso aqui, graça e paz. Graça e paz. A nossa mensagem ao mundo, sabe como é que vai ficar? Comprometida. Porque como é que eu vou falar, mas eu não vivo? Como é que eu vou falar e eu dou um testemunho totalmente diferente? Como é que eu vou falar se eu não vivo aquilo que eu prego? Como é que eu vou viver o que eu não vivo? Como é que uma pessoa vai seguir uma igreja em desarmonia, em desunião, com o coração duro, quebrantado? Sabe quando ela vai crescer? Nunca. Mas se ela tiver graça e paz, o favor de Deus imerecido, aí sim, não há mérito humano, graça e paz, graça e paz, graça e paz, é assim. A graça de Deus, favor imerecido, e a paz de Cristo, que é um dos primeiros frutos do Espírito. Amor, paz. Ele vai dizer, os frutos do Espírito primeiro amor, que é o amor que puxa todos os outros. Os frutos do Espírito amor, paz. Paz. A paz que acalma a nossa consciência, que às vezes está atribulada. Essa paz de Cristo que excede todo entendimento. Nenhum pecador é capaz de resistir a essa graça e essa paz aqui. E continuar do mesmo jeito, com o coração endurecido. Não pode. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Nenhum pecador, por isso que nenhum pecador cumpre a lei cabalmente. Tinha que Cristo vir para cumprir, revelar o nosso coração. A lei revela o estado do meu coração e do teu. A nossa consciência, ela vai mostrar, abrir a minha e a tua consciência. E sabe o que é que a lei mostra? Vai declarar a ira de Cristo sobre os pecados e sobre o pecador. Vai levar a pessoa a um estado de consciência que ela não consegue raciocinar, ela fica perturbada. Mas quando ela tem a graça de Deus, o pecado é removido do coração. Completamente removido, tirado, porque a graça bate e tira, a graça, e quando a paz chega, ela acalma a nossa consciência, a graça remove, e a paz, ela vem e reina, ela dá aquela acalmada na consciência do cristão. Por isso que nós temos que nos apegar, com essa saudaçãozinha, minúscula, 2 palavras, não estou diminuindo, é grandiosa, então estou dizendo no termos de pequena, pequeninha, graça e paz, nos apegar a ela. Essa graça e paz, que retira o pecado, remove o pecado do coração e acalma a consciência do cristão. Daquele pecador, quanto mais, ele faz isso. Só quem tem graça, a graça de Deus é quem vai ter paz no coração. Porque primeiro nós recebemos graça para que nós possamos ter paz. O estado de guerra que nós vivíamos diante de Deus. É isso, graça e paz. A graça é a fonte da salvação, né? Está lá, 2 Coríntios. Salvos pela graça mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que você não se glorie. Graça é a fonte da salvação. A graça é a fonte da salvação. Graça mediante a fé, Cristo. O que Ele fez por nós. Então, a salvação ela não pode ser conquistada por obras. Não pode. Não é pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Mas é um presente, uma dádiva que nos alcançou. A graça de Deus ela não é um troféu que eu salvo aqui mostrando ou tirando selfie. Recebi a graça de Deus, não.
Não é uma ostentação, não, mas é uma dádiva imerecida que nós recebemos porque Cristo é misericordioso. A salvação é fruto do amor de Deus por nós. É fruto do amor de Deus por nós. Graça mediante o que Cristo fez por nós. Vamos ver essa graça aqui. Vamos lá para o capítulo 6. Só para eu mostrar a vocês aqui que é pelo que Cristo fez. Capítulo 6, verso 20 e 21. Verso 20 e 21. Opa. Não tem. Me perdoe. Deixa eu ver aqui. Vamos, 1 João, vamos ler 1 João. Não, deixa aí. Deixa eu voltar aqui para eu ver aqui onde foi que eu errei. Eu botei primeiro, misericórdia, Senhor. É bem aqui, ó. Justificado pela fé, está bem aqui, gente. Me perdoe pelo erro aí. Capítulo 2, 20 e 21, minha gente. Me perdoe, 20 e 21. Me perdoe, 20 e 21, a justificação pela fé. 20 e 21. Janderson já estava olhando para mim ali, que já sabia qual era o versículo, não era, Janderson? Logo, 20 e 21, capítulo 2, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí ele vai dizer, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então o que é que isso quer dizer? Que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então paz e graça, graça e paz, nós temos da parte de Deus e da parte de Cristo. E nós só conseguimos, meus irmãos, ter paz se nós tivermos graça. Volte aí para Romanos 5:1, para a gente ler esse versículo, é muito interessante que eu coloquei aqui, porque está ligado, graça e paz está ligado. 5:1 está aqui, Olha o que é que ele diz aqui, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, depois de salvos pela graça mediante a fé, aí temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, paz verdadeira, só depois que nós recebemos a graça de Deus, porque depois da graça, nós somos o quê? Justificados, e automaticamente Ele nos dá o quê? Paz. Paz com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, somente assim. Quem recebe a graça, tem paz com Cristo. Graça, favor imerecido, é isso. Paz com Deus. E é interessante que Paulo usa aqui pai e filho junto. Por quê? Porque quem negar a Jesus está negando a Deus automaticamente. Kathleen, coloca aqui 1 João 2,23, para a gente ver que está ligado. 1 João 2,23. 1 João 2,23. Olha o que é que ele diz. Todo aquele que nega o Filho, quem nega Jesus Cristo, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, graça para ter o Pai, para ter a Trindade, somente quem confessa Cristo. Não tem como correr. Só quem tem o Pai é quem tem o Filho. Somente assim, é impossível outra forma. Somente assim. Esses versículos aqui são chaves para evangelismo, para mostrar às pessoas, para tentar tirar a cegueira espiritual, as vendas dos olhos das pessoas. Por isso, voltando lá para Gálatas 1, ele vai mostrar a origem da graça e da paz agora, que é justamente de Deus Pai e Deus Filho, né? Versículo 3, que a graça e a paz estejam com vocês. Aí da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quem negar o Filho, nega o Pai. Não pode negar o Filho. A origem da salvação, Jesus Cristo. Paz
e graça, graça e paz, da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ambas, graça e paz, são dádivas, presentes. Ele nos deu aqui, toma aqui, é teu, é teu. Então eu e você, a igreja, ela não gera graça, nós não criamos paz, não. Essas bênçãos, elas emanam do céu, do alto, de Deus, não vem de nós, não. Por isso que é graça, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, mas por causa de Deus Pai e Deus Filho, ambas emanam deles. Deus Pai e Deus Filho, somente dele. É isso que ele está dizendo aqui. No verso 4, a gente chega aqui, ele vai mostrar Jesus no Evangelho. Jesus e o Evangelho, as boas notícias de salvação. Deixa eu ver até. Aí ele vai dizer, ó, da parte do verso 3, da parte de Deus Pai, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que é que ele diz no verso. Em seguida ele vai mostrar Jesus, o que Jesus fez por nós. No verso 4, olha o que é que ele diz. O que foi que Jesus fez por nós? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, onde nós vivemos. Olha o que Cristo fez por nós. Livramento, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse versículo aqui é tremendo. Ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que é que ele está mostrando? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então a natureza de Deus, ao entregar seu Filho amado Jesus Cristo, e Jesus ir voluntariamente à cruz, o sacrifício voluntário, Jesus foi à cruz espontaneamente, livremente, para nos substituir, para pagar os nossos pecados. Ele diz assim, ao qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus mesmo foi ao Calvário, ele mesmo se entregou por mim, por você, por amor. Por isso que nós estamos aqui. Um sacrifício o quê, pastor? Voluntário, espontâneo. Ele foi à cruz, ele mesmo, aqui o autor é claro, ao qual entregou a si mesmo a morte, a entrega do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Cristo, ele não foi à cruz por causa de fraqueza, não. Ele não foi pregado no madeiro maldito para ser um astro ou para ser um mártir, não. E nem por causa de Judas que o entregou, não. Nem por causa da fraqueza de Pilatos, a covardia depois que ele lava as mãos. Não foi por isso. Ele foi crucificado porque ele foi voluntariamente, ele obedeceu o Pai em tudo e foi à cruz para nos salvar, para nos substituir, voluntariamente. Ele diz aqui, ele é claro, ele diz, eu vou ler de novo, ao qual entregou a si mesmo, ele se entregou a si mesmo voluntariamente. João, ele prova isso. João, coloque aí, Kathleen, João 10, 11. João 10, 11. Jesus foi espontaneamente, não foi forçado, ele foi por obediência ao Pai. João 10, 11, olha o que ele diz. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu fui à cruz, eu morri por vocês, eu dei a vida pelas minhas ovelhas. João 10, 17, Kathleen. 17, olha o que é que diz, João 17, ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ele deu, verso 18 agora, Kathleen, para a gente encerrar, verso 18, olha o que é que diz, ninguém tira as minhas ovelhas da minha mão, ninguém tira a minha vida, ninguém tira, pelo contrário, olha o que é que ele diz, eu espontaneamente a dou. Não foi Judas, não foi Pilatos, não foi os romanos, não foi Herodes, ele deu, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la, eu mesmo fui à cruz, e também para revelá-la, este mandato recebi do meu Pai, eu fui obediente em tudo, eu fui à cruz porque eu obedeci completamente, cabalmente, ele nos amou, ele amou a sua igreja, ele se entregou por ela.
espontaneamente, vicariamente, eu a dou. Eu mesmo morri por você, por amor, para substituir você, que estava caminhando para a morte eterna. Mas eu substituí vocês, o inocente que morreu pelos pecadores, o inocente que levou sobre si todos os pecados, assumiu o lugar dos injustos, o justo que assumiu o lugar dos injustos. É isso que Cristo fez voluntariamente. Ele não foi forçado, não foi Judas, não foi Pilatos, não foi Herodes, nem muito menos romanos, não. Ele foi por amor, por mim e por você. É por isso que ele foi à cruz. Cristo se entregou por amor. E ele diz: por obediência ao meu Pai, para fazer a vontade do Pai. Eu fui me sacrificar por causa de vocês, por amor, para cumprir cabalmente o preço do pecado de vocês, para cumprir o que as Escrituras diziam sobre mim. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, meus irmãos. Todos os nossos pecados, naquele madeiro maldito, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele foi transpassado pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada pisada daquela que era uma poça de sangue, até o Calvário, até verter completamente, derramar completamente, até a última gota de sangue, foi por amor, foi por mim e por você. Paulo declara aqui que Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar do quê? Desse mundo. Nós não somos desse mundo. Olha o que ele diz aqui, verso 4, tá? Entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso. É um mundo de perversidade, é um mundo de iniquidade. Nossa pátria não é aqui, é no céu. Não se apegue às coisas daqui, porque vai passar tudo. Quem se apega demora a entender as coisas espirituais. E ele morreu para nos livrar disso aqui. Nos livrar disso aqui. Foi por isso. Paulo aqui, ele é claro. Olha o que ele diz. Para nos livrar deste mundo perverso. Para nos livrar da perversidade, da maldade desse mundo. O mundo aqui no grego é os tempos atuais, ou esse século, o modo deles viver. Nós não vivemos como eles, não. Nós não vivemos, é os tempos, é o meio dele viver. A cultura que está penetrando, enraizada nos colégios, faculdades, destruindo famílias. Os tempos atuais, é isso, este mundo. Ele se entregou para nos livrar dessa cultura, para nos arrebatar deste mundo, nos tirar desse mundo, para nos transportar de um reino de trevas, do império de trevas, para um reino de luz, para nos tirar da escuridão, para nos tirar da presença do príncipe desse mundo. É por isso que ele morreu por mim e por você, para nos livrar deste mundo perverso. Isso significa o quê, pastor? Libertação da presença desse mundo caído, da presença das potestades do ar que está ao nosso derredor. Não brinque, é libertação completa. O Evangelho, a marca dele é livrar. Justamente isso aqui, para nos livrar, trazendo o quê, pastor? Libertação completa. Libertação do pecado, libertação do mundo, libertação das potestades do ar, libertação do inimigo das nossas almas. Ele nos livra, nos liberta. É isso, das cadeias que nos amarrava e que nos prendia. É libertação completa para você nessa noite, que você tem através do que Cristo fez por você. Ele lhe libertou, tirou, quebrou as correntes, e agora você é livre em Cristo. Livre em Cristo. Esse é o cristianismo que quebra as cadeias, que quebra as correntes para nos livrar. Que palavra forte, que palavra linda, para nos libertar, quebrando cadeias,
tirando as algemas. É isso que Ele faz. Libertação das amarras que nos prendia, que não nos deixava seguir. Agora nós seguimos, olhando para o alvo, caminhando e sabendo que nós temos graça e paz da parte de Deus Pai e Deus Filho. Prossigamos andando em amor, em comunhão, em harmonia, não mais olhando para esse presente século, não, para os valores, a imoralidade, a cultura woke que entrou nos colégios. Nós temos que ter cuidado com o que os nossos filhos estão vendo, olhando e assistindo e ouvindo. É a cultura devastadora. É a presença literalmente já chegando, cada dia as dores de parto aumentando, o princípio das dores cada dia mais. Então nós temos que ter cuidado. Ele nos livra deste mundo perverso, é libertação desse presente século, do modo deles viver e compactuar com as coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. O presente século, a palavra livrar aqui tem um peso de resgatar, quebrar as amarras. É isso que faz, tirando literalmente de trevas, de escuridão. Nós temos que agora olhar com os olhos espirituais, que às vezes a gente está um pouco vendado. Nós temos que tirar a venda, para que nós possamos ver como Cristo quer que nós venhamos a ver, perceber cada coisa que está acontecendo. É isso que nós temos que fazer, porque nós fomos livres para nos livrar. Ele livrou José. Ele vai dizer que ele livrou José, resgatando de todas as aflições. Vamos ver esse texto, para a gente encerrar. Kathleen, coloca aí Atos 7:10. Atos 7:10. Olha o que ele diz aqui. Aqui é José, tá? E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Então aqui o que é que ele diz? Livrou de todas as suas aflições, todas as suas decepções, todas as suas angústias. Só que esse livrou aqui, lá em Gálatas, é maior do que esse livrou aqui de José, porque ele nos livrou da condenação eterna. É um livrou maior, mais regozijo no coração. José ele tirou naquele momento da aflição, da cadeia, dos seus inimigos, e ele nos tirou das cadeias eternas que nos levava para a perdição. Ele nos livrou, nos libertou. Então tem a ver com resgate, libertação. Não vai dar para a gente adiantar. O verso 4, a gente termina o verso 4, verso 5, próxima semana, porque tem muita informação. Cada palavra dessa tem uma informação para a igreja, e ela é rica, muito rica, muito rica. Então é um resgate, meus irmãos. Esse é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que a igreja tem que pregar, o evangelho que livra, o evangelho que resgata, o evangelho que tira, que quebra as cadeias e que nos deixa agora livres para viver conforme a vontade de Deus. É uma libertação literalmente, somente através de Cristo. A gente viu aqui que tudo é através de Cristo. Nos livrou desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma libertação em Cristo, meus irmãos, quebrando e nos dando vida literalmente, nos tirando das amarras que nos prendiam em trevas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá tempo de fazer uma. Ou algum complemento? Se não há, vamos orar, em nome de Jesus, para que nós possamos ir para os nossos lares. Em nome de Jesus, curvemos nossas cabeças e vamos orar. Com essa palavrinha, eu quero que você saia com ela aqui da noite, tá? Para nos livrar
Leve essa palavra no seu coração para nos livrar. Ele nos livrou completamente. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela tua palavra. Uma palavra que mostra que o Senhor é gracioso, que o Senhor é bondoso e que nós temos da tua parte, ó Deus, graça e paz. Ó Deus, da parte de Deus Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tua palavra diz que aquele que se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, ó Deus, é da tua vontade, ó Deus, esse livramento, de onde o Senhor nos tirou, aonde nós vivíamos, ó Deus, cegos, em escuridão, em trevas, o Senhor nos tirou, o Senhor nos libertou, e nós te rendemos graça nessa noite, ó Deus, nós te bendizemos. Nós, ó Deus, como igreja do Senhor, unidos num só propósito, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, que foi um amor incondicional, pela tua graça bendita e maravilhosa, que o Senhor estendeu a sua mão pela sua igreja, que a tua igreja continue, ó Deus, tendo graça e paz, que é sinônimo também, ó Deus, de união, de harmonia, de um povo, ó Deus, unido conforme Pai e Filho são um. Ó Deus, que nós possamos aprender a viver assim, conforme a tua Escritura Sagrada, ó Deus, que é a nossa regra de prática e fé. Nos conduz, Pai, para que nós possamos viver através dela, que ela seja o farol das nossas vidas, ó Deus, que não entre nenhum engano em nossos corações. Ó Deus, nós somos imperfeitos ainda, nós lidamos com pessoas, nós somos imperfeitos, mas nós estamos em construção para a honra, glória e louvor e exaltação do teu nome. A tua igreja está sendo preparada, moldada, ó Deus, para que o noivo venha buscar a tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos, ó Deus, que estão com algum tipo de enfermidades. Obrigado, Senhor, por todos, ó Deus, os agradecimentos aqui. Nós vemos, ó Deus, a tua mão poderosa na vida da tua igreja, os teus milagres, ó Deus. O Senhor, ó Deus, tem feito grandes coisas no meio do teu povo, e nós cremos no teu agir, no teu poder, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, que nós possamos ter um restante de semana abençoado e abençoador, para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.